O irmão Wagner, Sim? Edileuza me ligou agora, que ela está tentando entrar e não está tendo acesso. Veja aí, por favor. Pois não. Atenção. É que nem eu falei, nós estamos também fazendo o trabalho de dar entrada às pessoas aqui na live, né? Espero que todos já tenham entrado. Deixa eu ver. Exileuza já entrou. Já está aqui conosco. Ok? Obrigada, irmão. Obrigada mesmo. Estava tentando. Faz, É, faz uns 5 minutos, mas tudo bem. Obrigada. ok. Então, nós começamos falando na reunião passada sobre os batismos e iniciações nas idades mais antigas do planeta Terra, nas, ah, nas raças Atlante e pós-Atlante, e hoje nós vamos continuar, né? Nós vamos esclarecer, segundo a visão do Steiner, manifestada nos seus trabalhos sobre o Evangelho de São João, alguns pontos sobre a iniciação / batismo, iniciação ou batismo de sabedoria, e até a chegada do impulso crístico na Terra, com o objetivo de orientar, de esclarecer, de iluminar o caminho daqueles estudantes da ciência espiritual, né? Que eu acredito sejamos nós aqui, mais alguém que for ver a palestra. Steiner revela que grandes mistérios cristãos estão ocultos nos escritos bíblicos e outros só são acessíveis pela clarividência ou pela pesquisa dos registros acásticos, assunto que ele dominava e por isso então ele dá essa visão para nós, ele deixa essa visão para nós. Então é uma visão que já está disponível para as pessoas estudarem já há mais de 100 anos esses escritos dele, né? São assuntos que a tradição dos ensinamentos cristãos, né, que duram aí 2.000 anos, não aborda, não toca nesses assuntos, ou se toca, toca de maneira assim, como se diz, en passant, ou só de raspãozinho, escondendo, né, com as profundidades e a importância que tem o assunto. As razões para isso podemos comentar depois, né? Isso faz com que nós nos coloquemos numa posição de garimpeiros de informações, né? Ou filósofos espirituais, né? Filósofos são aqueles que amam a sabedoria, que buscam a sabedoria. Esses são os filósofos, que muitos se dedicam à filosofia de assuntos. Nós aqui somos filósofos espirituais, procuramos a ciência da espiritualidade. Buscamos a todo tempo as informações que nos levarão ao nosso objetivo principal dessa encarnação, qual seja a nossa elevação espiritual. Bom, então nós vamos começar a recapitulação rapidinho para que nós não nos estendamos muito lá no final. Recapitulando lá a primeira parte, nós fomos atrás das definições. As definições do batismo e da palavra iniciação, de batismo ou iniciação. Nós vamos ver que as duas têm muito em comum, né? O batismo, né, relativo à prática do ritual de lavagem. Lembra que nós nos referimos à palavra ablução, né? Ablução,
que é a imersão na água, né? Imersão completa de um corpo na água. O rito de purificação celebrado durante as iniciações nos tanques sagrados da Índia. Para Rudolf Steiner, no entanto, o conceito de batismo transcende o ritual simbólico e é interpretado como um processo de iniciação espiritual e evolução da consciência humana. Eu acho que essa definição deixada pelo Steiner é que está mais condizente com o que nós vamos apresentar. Um processo de iniciação espiritual. E isso foi oculto dos textos sagrados que estão aí à disposição nos escritos da Bíblia e outros escritos cristãos aí que duram já 2000 anos, né? E a palavra iniciação, que está dentro daquilo que o Steiner, um processo de iniciação espiritual. Então, a iniciação, nos seus diversos graus, é o gradativo conhecimento que nos leva a uma verdade espiritual, ou seja, o batismo da sabedoria. Então, nós vamos usar tanto a palavra iniciação ou batismo para nos referirmos à mesma coisa. Nós vimos ainda o homem Atlante, que é aquele homem, o primeiro homem, né? Aquele homem que tinha uma consciência humana da antiga Atlântica, manifestada com uma clarividência obscura. Ele convivia com os mestres, mas ele não tinha uma consciência do que ele era, né? Os corpos físicos macios, flexíveis, como águas vivas, gelatinosa, vivia envolto dos seres espirituais. Notava, ele via as auras nos objetos e nas plantas, né? O ambiente, nesse momento, na raça atlântida, de alta umidade, de neblina, todo o tempo. Ele se deixava levar por uma imitação, ou seja, ele era facilmente induzido, né, por uma imitação. Chegava próxima de uma pessoa e a pessoa podia passar para ele instruções. E desde esse tempo, desde o homem Atlante, eles já eram atacados pelos espíritos luciféricos e arimânicos. A iniciação Atlante, né, tinha como objetivo livrar os seres dos espíritos negativos e mostrar ao ser sua origem divina. Então, desde aquele momento, sempre foi o objetivo dos mestres de sabedoria mostrar ao pessoal o mundo espiritual. Porque enquanto ele estava aqui, absorto na sua vida, ele não tinha como reconhecer a sua origem divina, né? Os primeiros processos foram bem arcaicos, por osmose, até o mestre então, chegava perto do neófito e passava a sabedoria, e assim por diante. Eram muito arcaicos esses processos, né? Deixa eu ver se tem alguma pessoa para entrar. Por favor, me perdoem. Aí. Ok. É, é. Então, as iniciações atlantes eram por demais arcaicas,
E o que permitia esse processo era que a ligação entre um corpo físico e o corpo etérico eram muito fracas, ou seja, então o mestre conseguia separar, deslocar um pouquinho esse corpo etérico e imprimia no corpo etérico toda aquela visualização espiritual necessária para o despertar daquele ser, né? Isso nas iniciação Atlantes, muito arcaico. Depois chegamos nas iniciações pós-Atlantes, né? As pós-Atlantes foram encontrando mais dificuldades para fazer esse processo de iniciação, chegando até ao processo onde o mestre separava, através de um método, ele separava o corpo etérico, através de um recurso que nós chamamos de EQM, que é a experiência de quase morte, né? Submetia o neófito a um sono, e então, enquanto o neófito estava nesse sono, o corpo etérico dele podia entrar em contato com o astral, e o astral passava toda aquela vivência que tinha lá no corpo astral, passava para o corpo etérico, né? Isso não ficou muito claro da outra vez, mas nós vamos mostrar agora que os nossos corpos, né, que compõem o corpo físico, né? O corpo físico ele tem duas partes, ou seja, o mundo físico tem duas partes: o corpo físico, o corpo etérico. E no corpo etérico, uma das regiões do corpo etérico é o éter refletor, da sétima região, o último éter lá em cima, né? Ele é o responsável pela memória. É aí, nesse éter, que tem que ficar impressas as expressões, todas aquelas visualizações, aquela vivência, aquela experiência que o corpo astral tem lá nos mundos mais sutis, né? Então, é isso que o mestre fazia: separava um pouquinho o corpo etérico e depois imprimia nesse corpo esses ensinamentos. Infelizmente, hoje está difícil para autorizar a entrada, viu, gente? Bom, mais da recordação ainda, a gente vai falar sobre a missão da Terra, né? Então, a missão da Terra, no estágio da escala evolutiva, onde os seres estão passando pela Terra, é um estágio para que o homem se mantenha afeiçoado às forças da Terra, para que ele seja submetido ao plano físico, à materialidade, e o supere, né? Fazer com que os homens se apeguem cada vez mais a esse materialismo, né? Conquistar e superar provas, ensinamentos que lhes serão apresentados nesse ciclo das vidas, onde ele será encarnado. Então, aqui está a Terra. A Terra, nas suas diversas raças, a primeira, raça polar, raça hiperbórea, raça lemoniana, raça Atlântica, globinho D, lá embaixo. É onde começa o desenvolvimento da consciência do homem. É lá que ele começa a ter esses vislumbres de realidade, onde ele vai sair daquela consciência, consciência que não é uma consciência voltada para a espiritualidade, ele fica num transe, praticamente, ele fica num transe para uma autoconsciência. A sua clarividência é forte, porém não tem consciência disso, né? Então ele vai ter que reverter isso. Então é no globo D e no globo E, ou seja, na raça Atlântica e na raça Ária, onde todo esse processo de iniciação e batismo tem início. E são os dois globos que sobram aí para a humanidade fazer a sua elevação, para poder buscar a iluminação. Já que o globo A, B e C são globos que são recapitulações de dias cósmicos anteriores. A raça aí do globo F ainda não foi definida, portanto, por enquanto, só sobra para nós esses dois. E no globinho E, que é a raça área, a raça onde nós estamos agora, nós já estamos lá também na quinta divisão, na quinta sub-raça. Okay? E é nesse momento que chega aqui na Terra o impulso crístico.
E nós vamos falar muito do impulso crístico, não só hoje, mas em muitas aulas para frente ainda. Tá? Chega o impulso crístico para quê? Porque os processos de iniciação, de batismo, ou seja, de abertura da consciência dos homens, precisava de uma nova energia, de uma nova força, né? De uma nova força. E aí onde chega o impulso crístico. Nesse próximo slide, nós vamos ver aqui as raças aqui da raça ária, né? Eu sugeriria até que vocês imprimissem esse quadrinho, porque é um quadrinho muito explicativo. Nós vamos ter aqui, desde o momento que termina a raça Atlante, até o momento em que nós estamos agora na raça anglo-saxônica, $12.000 anos. Significa que cada uma dessas sub-raças aqui, a hindu, a persa, a egípcia, a greco-latina, tem por volta de 2.400 anos. Os números não são corretos, não são assim perfeitos, nem assim precisos, né? Os processos de iniciação da raça atlântica chegaram a entrar na raça ária, através aí da sub-raça hindu, e continuaram até a raça greco-latina. Nesse momento, na raça greco-latina, que a quantidade de hierofantes, de mestres que se prontificavam a fazer aquela iniciação, onde você tinha que desligar o corpo físico, o corpo etérico, ficou muito, muito pequena. Poucos eram os hierofantes que tinham os poderes para a realização desse procedimento iniciático, já que o corpo etérico estava muito já fixado no corpo físico. Então, era um procedimento que se tornava até perigoso. Então, nesse momento, eles viram, as hierarquias perceberam que era necessário um aperfeiçoamento nesse processo de batismo, né? E aí chega então o impulso crístico, né? O impulso crístico chegou aí neste momento aí, onde está mostrando aí no gráfico, que é no fim da raça greco-latina, aproximadamente 2.000 anos atrás, que foi o momento onde Cristo chegou à Terra incorporado no corpo, né, encarnado no corpo de Jesus, como nós vamos ver aqui em seguida, motivo principal aqui dessa apresentação. Então, a chegada do impulso crístico tem como objetivo permitir que o processo de batismo ou iniciação ocorra de forma autocontida. Ou seja, era necessário que essa visualização, essa iluminação teria que acontecer sem que aqueles processos fossem utilizados, ou seja, seria uma iluminação autocontida que o próprio ser poderia induzir, perceber e se batizar, se autobatizar, se auto-iniciar, né? Então, por essa razão, Cristo, o impulso crístico, se aproxima da Terra. Então, esse aí é o quadro que nós vamos nos referir, ou seja, ele tem aí uma cronologia muito interessante para a gente analisar no futuro, né? Então, nesse momento, nós vamos chegar já no primeiro batismo do dia de hoje, que nós vamos falar, que é o batismo batismo no Jordão por João Batista. É o batismo que sobrou para nós analisarmos hoje. Bom, então o batismo por João Batista, muito diferente do processo tradicional que a gente conhece aí pelas igrejas, né? O batismo atual é apenas uma imitação daquele batismo que João Batista fazia. Ele não fornece nenhuma compreensão da questão.
não é uma mera aspersão de água na cabeça da pessoa, mas uma imersão completa. O candidato vivia sob a água por um certo período de tempo, né, variando de acordo com algumas circunstâncias, até o seu corpo vivenciar aquilo que é conhecido por EQM, ou seja, ele tinha uma saída do corpo etérico, do corpo físico. Então, era uma imersão em água, era uma ablução. Lembra que eu falei para você? Guardem essa palavra, ablução. Imergia a pessoa lá na água, né? E essa EQM, né, a característica da EQM, quando você tem uma, trazer lembranças de vidas passadas, ou seja, coisas que já estavam naquele sua memória lá do corpo etérico, naquele sétimo éter do corpo etérico. Aquilo passa por você, né? Passa por tudo isso daí. Mas também aparece a conexão com o mundo divino e espiritual através do astral. Então, esse era o processo utilizado pelo João Batista, né? Ele provocava uma separação do corpo etérico, né? E então aí o corpo astral podia registrar nele tudo aquilo que era necessário do corpo do mundo espiritual, e aí a pessoa voltava, né, já com aquela consciência do que ela tinha visto. Então trazia, entre outras coisas, o quê? A pessoa voltava dessa experiência dizendo: eu tenho espírito dentro de mim, eu não sou apenas só um corpo físico, né? Essa é a convicção que elas traziam. Sou uno com o espírito de todas as coisas. Olha só, essa é a visão que o ser buscava e encontrava lá no mundo espiritual. E ele confrontava até mesmo os espíritos que se aproximavam da Terra. Todos os outros iniciados, eles sempre imaginavam, eles sempre viam um grande espírito de grande luz se aproximando da Terra, né? Zoroastro viu, ele chamava até de Ahura Mazdal. Moisés também viu na sarça de Horeb, eles sabiam que esse espírito estava se aproximando da Terra, um espírito de grande força e luz. E, ao final desse processo, o neófito retornava de posse de tudo quanto havia presenciado durante o processo de batismo. Mas a grande diferença é que ele voltava convicto. E essa é a palavra, convicto. O processo trazia uma convicção. O que é uma convicção? Significa uma certeza profunda, inabalável e firme, baseado naquilo que ele experienciou. Então, ele trazia uma convicção de ser uno com o espírito de todas as coisas. Ele via o espírito de todas as coisas se aproximando e ele também se reconhecia como espírito uno de todas essas coisas. Ou seja, eu e o Pai somos um naquela época, já era possível de se comprovar. Esse é o batismo realizado no Rio Jordão por João Batista. Então, João batizou com água. E, como resultado do seu processo, o corpo etérico ficava desconectado por um curto período de tempo do corpo físico. João Batista era mestre de retidão dos essênios e batizava a todos os estudantes que com ele aprendia a ciência da espiritualidade. Então, era necessário as pessoas se prepararem antes desse processo de batismo. Porque quando você se prepara, como a gente se prepara hoje, né? Faz práticas, faz mantras, faz nos rituais, ou seja, nós aumentamos a nossa frequência vibratória, nós nos colocamos num outro nível de frequência vibratória. Então, vale também aquela regrinha, como é em cima é embaixo, como é embaixo é em cima. Você, com a sua vibração alta, quando você ia lá para quando o astral, você visualizava o astral, você atraía as coisas de mesma vibração que você estava realizando aí. Se você fosse com um processo desse, com uma vibração lá embaixo, você ia lá no nível mais baixo do mundo astral, e aí você ia se deparar com seres horríveis. Então, era necessário uma preparação antes disso.
para que a sua vibração entrasse em ressonância com aquilo que você ia ver. João Batista sempre alegava ser o precursor daquele que batizava com fogo e espírito. Vejam, até agora nós batizamos com água. Ninguém falou de batizar com fogo e espírito, mas ele foi categórico. Eu preparo para aquele que vai vir para batizar com fogo e espírito. Alegou ser João Batista o precursor daquele que batizaria com fogo e com espírito. Não, aqui nos escritos, Rudolf Steiner, ele fala aquilo lá que nós já tocamos, que o processo de iniciação espiritual o processo de batismo é um processo de iniciação espiritual, da evolução da consciência humana. E tudo gira em torno do corpo etérico, né? Este precisa receber das correntes espirituais presentes em nosso entorno, que é sabedoria, que vem através do corpo astral. Então, imagina lá a sabedoria do corpo astral passada para o corpo etérico. E assim infundir no corpo físico o que iniciará o processo conhecido por ressurreição. Veja, todos vocês devem estar se pensando, o que é isso, gente? O que é EQM? Veja, quando nós dormimos, o que acontece? O nosso corpo astral, a nossa consciência, ela se volta para o corpo astral, ou seja, nós temos aquela consciência que o corpo astral fica andando por aí. Nós temos consciência que o corpo astral mostra para nós. Porém, nós não lembramos disso. Quando nós acordamos, essa memória é perdida algumas vezes, outras vezes ela fica. Quando ela fica, é quando aquilo lá foi tão impressionante que gravou no seu corpo etérico, lá no corpo etérico, lá naquele éterzinho lá de memória lá. Mas quando não impressiona, passou, morreu. Né? Ninguém mais lembra. Então, comecem por aí a meditar sobre. Quando você tem um sono, você age nesse sono, você toma ações decisivas nesse sono, então é um sono mais, isso aí já é uma vivência lá no astral. E isso daí, quando você volta, ela está registrada lá. Então, como é que a gente evolui nisso? Concentrando, fazendo as nossas visualizações, fazendo as nossas reflexões, fazendo as meditações. E conforme a nossa capacidade, a nossa frequência vai aumentando, isso vai sendo transferido para nós. E o batismo com fogo e com espírito veio à nossa terra por meio do Cristo, como nós vamos ver daqui a pouco, aí para diante. Né? Então, João Batista, ele representa o fim da sabedoria antiga. Ele representa aquilo que ficou conhecido como o ápice dos mistérios antigos. Ele é o último dos profetas antigos a realizar um batismo, uma iniciação, utilizando aí o deslocamento, a separação do corpo etérico. E ele era muito categórico a sua mensagem. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ele já sabia da chegada do Cristo, ele estava ali preparado para receber o Cristo e realizar no Cristo aquilo que precisava ser realizado. Ele usava o batismo da água para afrouxar brevemente o corpo etérico, dando às pessoas um vislumbre do espírito. No entanto, Steiner observa que esse método havia expirado. Estava expirando. Era o último elo da antiga maneira de alcançar a Deus. Como é o fim da sabedoria, da antiga sabedoria. Então, se restou alguma dúvida com relação ao processo utilizado pelo João Batista, por favor, escrevam aí separado, que no final da palestra a gente pode entrar em mais detalhes. Vamos entrar agora no batismo de Jesus, o outro tópico para hoje. Steiner
fazia uso dos registros acásticos, que é o acesso à memória universal, também da sua clarividência e outros métodos, canalizações. Por isso, todas essas instruções, esses ensinamentos, essas novas visões do que aconteceu, nos foi deixado. E ele considera que o batismo de Jesus é o evento da mais alta importância para a humanidade em geral. Talvez não tenha acontecido nenhum outro em toda a humanidade nesse dia cósmico. O slide mostra uma folha aqui do nosso material de leitura e ressalta esse ponto. Então, aqui eu vou fazer uma analogia para vocês para explicar o papel, como é que foi feito o batismo de Jesus, ou o que aconteceu lá mesmo, né? Então, é uma analogia, simplesmente, eu quero que vocês acompanhem. Okay? Imaginem que vocês têm um vaso com uma flor. E que, em determinado momento, essa flor deseja se destacar, né? Ela deseja se desligar desse vaso. Então, a flor se desliga e fica o vaso vazio aqui. Mais para adiante, vem uma outra flor, um outro ser, uma outra planta, para se ocupar daquele vaso que estava vazio. E aí nós teremos um outro ser, ou seja, o mesmo vaso, com uma outra planta, uma outra estrutura, com uma outra consciência, imaginando que a planta representa a consciência. A consciência inicial foi embora, chegou uma outra consciência e se usou, e usou daquele vaso que estava vazio. Ok? Vamos agora trazer essa mesma analogia para o nosso processo aqui de estudo espiritualista, né? Nós todos sabemos que nós temos 7 corpos. 7 corpos aí na nossa estrutura. 4 corpos superiores, 3 corpos inferiores. Físico, etérico e astral são os corpos inferiores. Átmico, búdico e mental, mental abstrato e mental inferior, são os corpos superiores. E temos a nossa mônada divina que nos acompanha aí todo o tempo, né? Que cuida da nossa estrutura. Ok? Então, vamos ver agora como é que era a estrutura do mestre, do Jesus, o Nazareno. Ele era nazareno porque ele fazia parte do grupo de estudo dos nazarenos ligado aos essênios. Assim como Jesus, haviam outros nazarenos também. Jesus era identificado pelo grupo de que fazia parte. Então, Jesus, o Nazareno, tinha, então, o corpo inferior, os corpos superiores, né? E o vaso, né? O vaso, o que é? O vaso são aquele recipiente, né, que contém os corpos físico, etérico e astral. Naquela época, Jesus tinha um ser que cuidava dos seus corpos sutis, que é Zoroastro, Zaratustra. Esse é o ser que se incorporou nos veículos de Jesus desde o seu nascimento. Por isso que veio os 3 reis magos trazer, e lá da Pérsia trouxeram aqueles presentes para o recém-nascido, que eles já sabiam que ia nascer, porque eles já sabiam que o mestre deles, na época da Lemúria, numa época anterior à Lemúria, que é a Hiperbórea, ou na época da Lemúria mesmo, eu estou fazendo confusão aqui, mas na época da Pérsia, tá? É na época da Pérsia. Esse era o mestre, esse era o avatar dos persas, Zoroastro. Então, do 0 ano até os 30 anos, esse foi o invólucro, o que a estrutura do mestre Jesus, o Nazareno. E Zoroastro, então,
era o Senhor disso. Mas, num determinado momento, durante o batismo de João Batista, Zoroastro se desprendeu dos corpos aí dos corpos físicos, e deixou o vaso vazio, ou seja, o recipiente astral, etérico e físico, sem nenhum ser ali para preenchê-los. No momento, então, que João Batista, diante daquele processo, desprende, faz o processo de imersão, o corpo mais sutil do Mestre Jesus se desprende, dando lugar a uma outra estrutura que chegava naquele momento para ocupar o lugar deixado por Zoroastro, que é o espírito crístico. Ele é que chegava, né, que nos escritos bíblicos desceu uma pomba branca, mas, na verdade, era aquele ser que estava ali, já preparado para incorporar o corpo físico de Jesus, que havia sido preparado sob a tradição judaica para um melhor corpo, a melhor estrutura, um controle da sanguinidade dele, para que ele não fosse deteriorado de nenhuma forma, porque ele ia receber o espírito crístico e agora o Cristo, o Mestre passou a ser o Cristo Jesus. Essa é a grande diferença. Naquele momento do batismo de João Batista, o batismo de Jesus por João Batista, sai Zoroastro, chega o espírito crístico. E a vinda do Espírito Divino, o Logos solar, encarnado num corpo humano, é o evento mais importante de toda a história da humanidade no planeta Terra. A chegada do Espírito Crístico no corpo de Jesus é o evento mais importante ocorrido em toda a história da humanidade. Citando aqui um trechinho do Gênesis 1.2, Gênesis 1.2, e o Espírito Divino pairava sobre a superfície das águas. É esse mesmo Espírito que entrou no invólucro tríplice de Jesus de Nazaré. Então, como explica Steiner, o que aconteceu naquele momento foi uma substituição da consciência de Zoroastro pela consciência crística. No preparo do vaso que recebeu o espírito crístico, o corpo de Jesus, nesse caso, Jesus que vinha da linhagem de Salomão, lá dentro dos judeus, foi preparado ao longo de encarnações e purificado para suportar a altíssima vibração da divindade, do Logos solar. Sobre isso, só sobre essa preparação, nós podemos até fazer uma palestra para explicar como é que foi feito essa preparação, até o momento que culminou com a chegada do Espírito Crístico. E a divindade, a individualidade que habitava naquele corpo até os 30 anos de idade, era o espírito de Zoroastro, o grande avatar persa. No espaço vazio que deixou Zoroastro, foi ocupado pelo espírito crístico, o Logos solar. E é por isso que, na visão de Steiner, o Cristo só habita a Terra por 3 anos. Talvez nessa época, Steiner não teria ainda conhecimento sobre os pergaminhos que fossem achados depois, inclusive o Piste Sofia, que mostra que ele permaneceu em corpo astral, é verdade, instruindo os apóstolos durante bastante tempo, né? Mas tudo bem. Então, essa analogia, tem mais uma analogia para explicar isso, né? O batismo de Jesus, nós temos aqui Jesus, o Nazareno, seus vasos como os corpos inferiores judaicos, seu ego Zoroastro. Vamos ver aqui. Com a vinda do Espírito Crístico, então, Jesus virou Cristo Jesus.
Cristo Jesus, ok? Com os vasos inferiores judaicos, aqui, ou seja, o mesmo corpo físico, né? O mesmo corpo físico foi habitado por isso. E o ego, então, agora o ego é Cristo, o espírito divino do sistema solar. Ele é o espírito divino do sistema solar. É o Logos divino, Logos solar. E isso vai ser totalmente importante na análise do Evangelho de João. De todos os pontos do Evangelho de João, a gente vai ter que se voltar e imaginar que quem está fazendo, quem está agindo, é o Cristo por intermédio do corpo de Jesus. Então, todos os ensinamentos acreditados a Jesus no texto da Bíblia Sagrada são, em síntese, as orientações do próprio Espírito Crístico, o Logos solar, presente na estrutura corpórea de Jesus. E essa informação é aquela que não foi bem passada para nós nos textos das religiões que surgiram há muito tempo depois desses eventos. Bom, qual é a diferença entre Zoroastro, Buda, Krishna com o espírito crístico? Zoroastro, Buda, Krishna são seres que ainda estão em desenvolvimento, passando aqui nos processos evolutivos do sistema do planeta Terra, em encarnações bastante sucessivas, como nós, né? O espírito crístico, Logos, não, ele nunca esteve no planeta Terra, então essa foi a primeira vez que ele veio aqui ao planeta Terra. Ele está, sabemos lá quanto tempo à frente no processo evolutivo, tão grande a sua luz, né? Então, é um ser que já está lá com a sua vibração altíssima, e ele precisava vir na Terra para deixar aqui a sua força, o seu poder, a sua envolvimento em todas as coisas. Então, ele vai envolver a terra, ele vai envolver a natureza, ele vai envolver as águas, ele vai envolver o éter. Esse vai ser a abrangência do espírito crístico. Através da sua intensificação, é que o homem, então, vai poder dar uma nova força para a sua evolução. Então, quando Jesus emergiu da água, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz vinda do céu declarou: Este é meu filho, imbuído do meu amor, em quem me manifesto. Trecho extraído de Mateus 3,17, que tem aí a correção da tradução, que está um pouquinho diferente do texto bíblico, né? No bíblico está escrito assim: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, mas, segundo Steiner, é em quem me manifesto. Então, essa é o início aqui, ou pelo menos a demonstração que nós queríamos fazer sobre do batismo de Jesus. Se tiverem dúvida, por favor, anotem para a gente poder voltar no final da nossa palestra. Vamos falar agora do batismo de Lázaro, que também é um outro ponto muito importante nessa história toda, que não ficou muito bem contado lá no como está na Bíblia. Aliás, está bem contado, só que a gente não está dando a devida atenção para os detalhes que tem lá dentro, né? Então, nós sabemos que o processo de batismo precisaria ser modificado. Por quê? Porque afastava o corpo etérico, era perigoso, não tinha mais mestre para fazer, enfim, uma série de situações levaram a uma necessidade de modificação do sistema de batismo. Então, aqui, o mestre, depois, né, do batismo de Jesus pelo João Batista, que o mestre, então, vai
coordenar o batismo de Lázaro. O corpo etérico necessitava desenvolver uma força, onde todo esse processo devia ser contido lá dentro da pessoa, sem afastamento de corpo nenhum. A separação do corpo etérico, mesmo que temporariamente, era um processo perigoso. E ainda, os espíritos negativos acabavam por desfazer o trabalho alcançado pelo processo de iniciação nos processos anteriores. O batismo precisava ser realizado de forma autocontida, ou seja, sem interferência de um mestre que o conduzisse durante o procedimento, separando o corpo etérico para lá e para cá. O corpo etérico necessitava desenvolver uma força. O neófito, então, deveria iniciar e terminar o processo sozinho, o processo autocontido. E entre as forças que Cristo trouxe para a Terra estão também as forças necessárias para a iniciação. E isso é possível até hoje, né? Tornar-se um clarividente, iniciar-se nos mundos espirituais sem a retirada do corpo físico. Mas para que isso fosse levado a cabo, era necessário a presença do Cristo, era necessário um impulso crístico. Depois da vida de Cristo, então, o impulso crístico torna possível a visualização do mundo espiritual sem a necessidade do afastamento do corpo etérico. Então, vamos. Lázaro é Elazar ben Arak, conhecido por Lázaro na tradução cristã, ou Yohanan. Yohanan não é nome, é um título conforme a sua desenvolvimento espiritual, um título que Lázaro ganhou depois da sua iniciação. Yohanan, que depois traduziram para João. Tá? Na outra aula, a irmã Sônia fez essa observação, nós estamos aqui trazendo o que a gente entende que é o correto para essa situação. Então, Lázaro, ele também vem da tradição dos nazarenos Tanaim, como Jesus. Tanaim é aquele grupo que se dedicava a fazer a manutenção do ensinamento verbalmente, ou seja, eles passavam as instruções verbalmente de um grupo para outro. Lázaro também é conhecido na tradição judaica pelo Rabi Yohanan ben Arak. Esse é conhecido na tradição judaica dessa forma. Lázaro, filho de Zebedeu e Sara, irmão de Maria Madalena, Marta e Tiago, viviam na cidade de Betânia, onde está lá o texto bíblico nos mostrando. Então, na comunidade essênia, da qual participava Lázaro, né, o mestre era Yohanan ben Zakkai, João, o Batista, também um Yohanan, né? Yohanan, João, era um grande mestre, um Yohanan, tá? Que depois também a tradução aí, a tradição cristã, o batizou de João, né? O Batista, ou seja, aquele que batizava, né? Também conhecido por pescador de almas, né? Pescador de almas. Mestre Jesus, o Nazareno, antes do seu batismo, também fazia parte dessa comunidade. E eles estudavam todos juntos, né? O nosso Elazar, o Lázaro, o Mestre Jesus, o Mestre João Batista e mais outros que faziam parte do grupo do Mestre, né? Depois, quando o Jesus o Nazareno se transformou em Cristo Jesus, aí sim, ele pega o discípulo Elazar ben Arak, Lázaro, e conduz ele para um processo de batismo ou iniciação que ele mesmo, o Cristo, precisaria, então, infundir na humanidade, começando, então, por Lázaro.
Jesus, o Cristo, então, reconhecendo o estágio avançado da sua evolução espiritual, de quem? De Lázaro, né? Inicia um processo de iniciação crística com aquele discípulo, que era conhecido como discípulo a quem amava, conforme o texto bíblico. Então, Lázaro, preparado que foi previamente pelos seus estudos na comunidade essênia, é conduzido pelo próprio Cristo aos 4 dias de sono similar a uma morte, como nas iniciações antigas. Não houve separação de corpo etérico nesse processo, como nos antigos processos iniciáticos. O impulso crístico revela a Lázaro os ambientes dos mundos espirituais e Lázaro os vivencia em todos os seus corpos. Então, o Cristo Jesus e Lázaro, então, juntos, eles planejaram esse processo de iniciação que iria ser aplicado em toda a humanidade. Então, depois disso, Lázaro retorna sobre aquele sono de 4 dias, que está lá retratado na Bíblia, com diversos senões, né? Ele sai do seu transe, ele sai da sua letargia sob o comando do Cristo, dizendo: Lázaro, saia para fora. Nesse processo, Lázaro não morreu, mas ganhou uma nova vida. Como dizia o mestre, essa doença não é para a morte, mas para que Deus se manifesta nele. Sua doença é para o propósito de manifestar Deus nele, em Lázaro. E o mestre responde: eu sou a ressurreição e a vida, né? Marta perguntou para ele: mas ele está morto, mestre. Eu sou a ressurreição e vida. O que ele quis dizer com isso? O Cristo em nós é a certeza da nossa ressurreição e da nossa entrada em uma nova vida. É necessário que o Cristo esteja em nós, habitando e controlando todos os nossos processos, para que nós, então, conheçamos uma nova vida. O divino e a divindade de Cristo deveria ser em Lázaro revelado por meio de Cristo. O batismo trouxe, então, a sabedoria e a iluminação, tornando Lázaro um Johannes, um iluminado, né? Um escolhido, uma pessoa que já viu e já visitou os planos espirituais. Ele se tornou um Johannes perante a hierarquia essênia. Então, se dedicou a mostrar aos demais irmãos a sua convicção e a sua existência, e a existência do mundo espiritual. Então, qual que era o que o iniciado encontrava quando ele via os mundos espirituais? Ele encontrava, ele tinha uma convicção, a certeza do que o mundo espiritual existe. Então, ele passou, a partir desse momento, a divulgar essa sabedoria dele, mostrar que existe um mundo espiritual, que nós temos um eu que é similar ao eu maior, para que Deus fosse conhecido entre os povos. E ele fez isso escrevendo os capítulos do 4º Evangelho. O mundo espiritual, que foi conhecido por todos os iniciados, agora estava sendo informado através de Lázaro, né? Então, para estar nesse ponto aí, é a transição do Batista, do sistema aplicado por Batista, do sistema aplicado pelo Cristo. É o momento em que o batismo da sabedoria se torna uma luz permanente e interna,
em vez de uma experiência temporária e externa. Então, veja, se torna uma luz permanente e interna, em vez de uma experiência temporária e externa. A experiência temporária e externa é aquela que nós vivemos até o momento em que a gente vai sofrer um processo de batismo dessa grandeza. Então, entrando agora no batismo pelo fogo e pelo Espírito, eu vou pedir para os irmãos que, por favor, tenham mais 5 minutinhos para que a gente possa finalizar e depois nós passamos a responder as perguntas, né? Cristo opera em Lázaro o nascimento da nova sabedoria. Cristo opera em Lázaro para que o nascimento da nova sabedoria seja, então, trazido à humanidade. João Batista, João o Evangelista, ou Lázaro, né, representa o futuro da humanidade. Então, como nós apresentamos aqui ainda, há uma profunda ligação esotérica entre Lázaro e Johannes, né? A mesma pessoa, né? Onde a ressurreição de Lázaro foi, na verdade, a iniciação de João, o processo de iniciação, né? Conduzido pelo próprio Cristo, que inaugurou, assim, um novo procedimento para a iniciação das pessoas, um novo método. Um novo processo de iniciação de Lázaro, diferentemente do ritual da água, do ritual do Batista, representa o batismo pelo Espírito e pelo fogo. Ou seja, quem é que estava ali batizando era o Espírito Divino e o fogo do Logo Solar, ou seja, aquilo que estava sendo incorporado em Lázaro naquele momento. Essa marca a chegada do impulso crístico, que trouxe a força necessária para realizar a iniciação e se tornar um clarividente, sem a necessidade do afastamento do corpo etérico. O fogo dessa presença provoca alterações na nossa corrente sanguínea, capaz de provocar inúmeras alterações corpóreas e nos tornar clarividentes. Né? Todos os que se desenvolvem espiritualmente têm a possibilidade de serem iniciados dentro do corpo físico. O impulso crístico assim o permite. Basta que o ser abra a sua alma para esse impulso crístico. E toda a experiência contida lá no nosso corpo astral flui para o etérico, resultando, então, em clarividência, em sabedoria, em elevação. O impulso crístico tornou possível que uma nova classe de iniciados surgisse. Então, vejam, faz quanto tempo que nós estamos falando disso? 2000 anos. Que o processo foi trazido pelo Cristo. E nós pouco sabemos dele. Nos nossos escritos Rosacruzes, nós temos várias citações para isso. Está tudo lá. Né? Está tudo lá nas nossas práticas, nos nossos rituais, nos nossos estudos, né? Tem lá um que diz, igni natura renovatur integra. Nada mais é do que a natureza do fogo renovando toda a nossa estrutura, né? A natureza ígnea renova a tudo. Esse é o fogo que nós estamos falando. Né? Ou em uma outra parte do ritual gnóstico, nós temos lá, desce Santa Pomba de alva plumagem sobre nós, que é uma situação onde esse espírito crístico deveria descer sobre nós, já está aqui, nós só devemos fazer ele se manifestar. Nosso corpo já tem todas essas sutilezas crísticas dentro de nós, nós temos que deixar que ela se manifeste. Já está tudo aqui.
Nós já fomos concebidos, criados, alimentados com Cristo. Tudo é Cristo. Num outro ponto da Bíblia está lá a afirmação, João 3,3, né? Naquele diálogo com Nicodemos que, né, por mais que passe, ele sempre volta aqui para a gente poder ressaltar ele, onde o Cristo diz para ele, na verdade, eu vos digo que aquele que não nascer de espírito não poderá ver o reino de Deus, que aquele não nascer pelo impulso crístico não poderá ver o reino de Deus. E outras afirmações que existem dentro do nosso ambiente aqui, eu sou todo em ti, tu és todo em mim. Ou seja, essa afirmação que vai fazer com que aquele Cristo dentro de nós possa se manifestar e cuidar da nossa estrutura, né? Eu e o Pai somos um. E eu sou a ressurreição e a vida. E todos os outros eu sou, objeto até de um estudo nosso no passado, que nós vamos rever agora diante dessa nova visão, né? Porque eu devo confessar para vocês que eu também aprendo bastante com isso tudo que eu desenvolvo. Então, a gente precisa rever as nossas convicções antigas e, então, adaptá-las agora para uma nova realidade. Meus irmãos, eu sei que se tiver alguma dúvida, por favor, falem agora. Nós vamos terminar agora a nossa apresentação, né? Já a gente planejando outras palestras dentro do Impulso Crístico. O Mestre Jesus, depois que ele começou a usar os corpos inferiores, aliás, o Cristo, a partir do momento que ele passou a usar os corpos inferiores de Jesus, ele foi provocando uma chamada intensificação crística, quanto maior era aquela intensificação crística, maior eram os milagres, entre aspas, que eles podiam nos apresentar. Isso na Bíblia está descrito como sinais. Esses são os sinais da intensificação crística no corpo do Mestre Jesus. Tá? Então, no futuro, nós vamos estar apresentando a palestra sobre sinais. Então, a partir de agora, por favor, nós vamos desligar a gravação e abrir os microfones para vocês. Vamos ver como é que desliga.